Hoje vamos falar um pouco sobre Smarter Content e como que a IBM pode contribuir para aumentar a colaboração e a produtividade no dia a dia das pessoas. O FileNet é um repositório inteligente e intuitivo desenhado para atender às mais diferentes necessidades das áreas de negócio e tecnologia. Ele oferece recursos de versionamento, ciclo de vida, content, buscas simples e complexas, federação de conteúdo, acesso por dispositivos móveis, workflows para aprovação, revisão de documentos, diversos recursos de colaboração, tags, likes, comentários, integração nativas com o suite de Microsoft Office e outros recursos que a gente vai ver. Especificamente para a área de TI, ele oferece padrões abertos de integração e uma coisa bem interessante, uma interface que permite que sejam criadas aplicações para diferentes áreas de negócio em questões de minutos, sem necessidade de acionar áreas de desenvolvimento. Isso é algo muito prático. O FileNet está disponível on-premises e também em cloud, no modelo de SaaS. Como a gente está vendo aqui, ele tem uma interface bem intuitiva, bem simples, bem parecida com o Windows. A gente consegue ver aqui, você consegue adicionar suas pastas, seus arquivos em favoritos, fica bem simples a navegação dos arquivos. À medida que você vai fazendo o checkout dos seus arquivos, você consegue ir gerenciando aqui, como você tem uma estrutura de pastas pode ser muito grande, dependendo do perfil de usuário, para cada perfil de usuário vai aparecer algumas pastas, outras não. Então, à medida que você vai trabalhando, pode ficar mais complexo, você pode ter muitos arquivos, então aqui você consegue ver tudo que você fez checkout. Outro recurso que é muito interessante, você tem sincronização de arquivos, então você pode ter um cliente de sincronismo no seu Windows ou no seu Mac. Deixa eu abrir ele aqui. Então, aqui no meu Windows, por exemplo, eu tenho meu cliente de sincronismo da solução do FileNet. Então, eu posso arrastar arquivos para cá. Então, se eu tiver uma grande quantidade para transferir de arquivos, eu arrasto para cá. Eu posso criar folders. Eu posso marcar lá na minha interface web para sincronizar. Então, o que é interessante aqui é que em múltiplos devices, então no meu Windows, na minha interface web, lá no meu, a gente vai ver mais para frente, no meu mobile, no meu iPad, ou no meu dispositivo, no meu celular, eu posso ter os arquivos sempre sincronizados. Isso é bem legal. Então, se eu editar aqui um arquivo Word, por exemplo, na minha máquina, na hora que eu sincronizar, ele vai gerar uma nova versão. Se eu editar ele offline lá no meu dispositivo móvel, a hora que eu sincronizar, ele gera uma nova versão. Então, ele faz todo esse controle. A ideia é que ele torne a vida sempre mais prática e mais simples para a utilização. Aqui, outros recursos que são muito interessantes, sempre voltado para a praticidade do usuário, a parte de times de trabalho. Então, a gente pode criar inúmeros times de colaboração, então, para áreas específicas, área jurídica, áreas de RH, então a gente pode criar times, adicionar usuários. Então, aqui, por exemplo, eu criei normas corporativas, a gente pode adicionar alguns usuários, então apenas esses usuários vão ver esse time de trabalho. Alguns usuários podem ter acesso para modificar as equipes, você pode criar funções de administradores, revisores, quem pode fazer o quê. O que é interessante é que essas pessoas vão poder colaborar. Então, você cria pastas de referência para eles terem alguma referência de normas da corporação. E a hora que efetivamente a norma estiver pronta para divulgar para a corporação, você pode vir aqui e você move ele para uma pasta corporativa, por exemplo. Vou pegar aqui uma pasta de normas corporativas. E você pode herdar a segurança, você pode mudar a segurança. Eu quero que essa pasta seja vista e possa ser editada ou não por algumas pessoas. Aí você pode fazer o gerenciamento.
Então, se eu vier aqui na pasta de normas corporativas, então imagina que essa pasta é uma pasta que a corporação inteira pode ver. Então, a partir desse momento que a equipe responsável publicou a norma e todo mundo vai conseguir ver. Então, tem muitos recursos de colaboração que são bem interessantes. Outros recursos que a gente pode habilitar, que a gente pode ver na solução, então, você pode gravar N tipos de arquivos na solução, no repositório, ele suporta qualquer tipo de arquivo. Coisas que são muito úteis no dia a dia para os usuários, então o próprio usuário pode, no momento do trabalho dele, criar fluxos de trabalho, então ele está lá trabalhando numa proposta, ou num orçamento, ou alguma coisa que ele precise fazer, ele pode criar fluxos de revisão paralela ou sequencial, então ele pode emitir um fluxo que, em paralelo, ele vai para 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, ou sequencialmente ele vai para as pessoas responsáveis. Eu vou criar um paralelo aqui, só para a gente ver como que funciona. Então, aqui, num fluxo paralelo, o usuário vai adicionar as pessoas que ele quer que façam parte do fluxo dele. No caso, eu adicionei 2 pessoas e tem alguns recursos que são bem interessantes. Então, o usuário ele pode delimitar, eu estou adicionando 3 pessoas, então eu quero que pelo menos 2 aprovem, ou eu quero 50% que as pessoas aprovem, para mim já está válido. Ele pode adicionar fluxo de revisão, de proposta. Ele pode dar algumas instruções, revisar preços. Ele pode colocar uma data limite para que esse fluxo seja revisado. Algumas instruções, se o trabalho for rejeitado, voltar para ele ou não. Aqui nos anexos, o documento que ele selecionou como parte do fluxo, ele pode adicionar como referência mais alguns documentos ou alguma pasta. E ele ativa o fluxo e o fluxo vai para as pessoas que ele determinou. Então, nessa dinâmica, já o próprio usuário consegue criar o que ele precisa. Uma coisa muito interessante na solução é que ela permite que você trabalhe em diversas fontes alternativas. Então, eu vou mostrar algumas integrações que a gente tem. Então, aqui eu vou pegar o caso de uma das pessoas que ele adicionou no fluxo, que é a Paula. Então, a Paula trabalhando aqui dentro da suíte do Microsoft Office, por exemplo, dentro do Word, a gente tem uma integração nativa aqui. Então, ele adiciona alguns recursos dentro do Word. Então, se a gente observar aqui, aquela mesma estrutura de pastas e documentos que eu tenho lá dentro, ele aparece aqui para mim. Então, eu vou mostrar a mesma estrutura só para a gente ver. Então, são os mesmos documentos, a mesma estrutura. Então, aquele workflow que foi gerado lá, eu consigo visualizar aqui. Então, aqui já tinha um workflow, fluxo de visão já tinha um aqui, mas vamos pegar aqui. Eu consigo abrir o fluxo sem sair da interface que o usuário está trabalhando, ter que ir lá numa interface web ou alguma outra coisa. Na própria Word eu consigo verificar. Então, ela consegue vir aqui, abrir o documento, fazer a verificação do que ele pediu no fluxo. Deixa eu abrir aqui. Eu consigo ver o histórico, quem que precisa aprovar, quem não precisa. Aqui eu tenho as opções de aprovar ou rejeitar, fazer algum comentário. Ok, revisado. E completar, e aí vai seguir o fluxo normal do que foi selecionado. Tá. Eu tenho uma série de outras funções que eu posso também praticar aqui.
aquele Team Space que eu mostrei lá, eu também consigo ver e atuar por aqui. Então é bem interessante. Uma parte do pessoal está trabalhando para interface web, outra está trabalhando aqui dentro do próprio Word. Eu consigo adicionar documentos no repositório aqui dentro do Word, então eu não preciso criar um documento fora e adicionar. Então aqui mesmo eu consigo criar um novo documento, eu escolho a pasta que eu quero adicionar esse documento. Isso é bem interessante. Claro, o tipo de documental, então de acordo com o tipo de documento que a gente vai criar, vão aparecer os tipos de campos que a gente determina, né, que nós queremos que sejam preenchidos. Quando você cria um documento novo aqui no repositório, deixa eu pegar de exemplo. Medical. Eu vou adicionar só para mostrar. O próprio usuário aqui de dentro do Word, ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz lá pela interface web. Ele pode carregar um workflow da mesma maneira, sequencial paralelo, adicionar as pessoas. Então, você tem toda essa praticidade sem a necessidade de ficar trocando de interfaces. Deixa eu mostrar mais uma parte aqui dessa praticidade de interfaces que a gente tem. Então, aqui a gente tem mais uma interface que é no meu caso aqui eu estou mostrando um iPad, mas ele tem para Android também. Então, o que a gente percebe aqui é o look and feel, né? A carinha dele é sempre a mesma. Então, lá no Word, na interface web ou aqui no dispositivo móvel, né? Isso é para praticidade mesmo. Essa é a ideia. Então, vou mostrar aqui a mesma pastinha que a gente está olhando, então os mesmos documentos. Então, o que a gente pode ver aqui tem uma série de funções de abrir, fazer checkout, abrir como PDF, você consegue mandar como link, mandar como e-mail. Deixa eu abrir um documento. Interessante que ele tem uma integração bem grande com o sistema operacional, né, do dispositivo móvel. Então, você consegue fazer as integrações aqui com os aplicativos, com os apps. Você consegue imprimir, salvar. Então, ele tem bastante coisa interessante. Deixa eu mostrar aqui também a parte de... Você consegue, da mesma forma que você faz pela interface web, adicionar como favoritos, mandar ele sincronizar também. Deixa eu mostrar para cá. Então, ele vai adicionar aqui como favoritos. Se você olhar aqui na parte de sincronismo, ele vai estar aqui marcado como cinza, que é esse carinha aqui, porque ele não sincronizou ainda, mas isso aqui é bem interessante, que a partir do momento que ele sincronizar, ele fica disponível como offline também. Então, deixa eu dar uma forçadinha aqui para ele sincronizar agora. Tá, então, a partir desse momento ele já fica, ele já está sincronizado e já fica disponível. Então, ele já vai estar disponível na minha interface web e lá no meu cliente for Windows. Então, isso é bem legal, ele faz o sincronismo entre múltiplos devices. Também, como eu falei, ele tem essa integração bem forte com o sistema operacional. Então, se eu for no meu e-mail aqui no dispositivo móvel, eu tenho essa integração com ele aqui também. Então, eu posso marcar aqui um e-mail e vou numa pasta qualquer aqui dele. Pegar uma pasta. Então, aqui em cima, ele ficou disponível o anexo. Então, aqui eu posso selecionar os tipos de classe que eu quero, posso adicionar algumas funções específicas, mas ele já adiciona para mim. Então, eu tenho algumas facilidades que são bem bacanas. Deixa eu retornar aqui para a interface.
Outro recurso que ele é bem forte, né, dentro do repositório é a parte de busca. Então, a partir do momento que eu tenho uma série de documentos, uma série de informações, eu consigo fazer bastante coisa aqui na busca. Então, eu consigo fazer filtros aonde eu quero fazer busca, se eu quero fazer só em pasta, em determinados tipos de pasta, em classes específicas de documento. Aqui nas opções eu consigo fazer filtros, eu consigo adicionar outros tipos de arquivos. Se eu quero fazer só em pasta, só em documentos, se em tipos de versões, subversões, versões atuais. Eu consigo habilitar alguns filtros por pessoas, se qualquer pessoa, se pessoas específicas, em datas, antes de tal data, depois de tal data, em intervalos específicos, entre data X e data Y. Eu tenho as buscas por propriedades, né? Então, qualquer propriedade de texto, de metadado que eu tenha incluído, e as buscas textuais também. Então, tudo que está dentro de um documento eletrônico eu consigo fazer busca. Então, ele faz busca booleana, né? Então eu tenho os recursos ou por distância, eu quero palavra processo e negócio, e elas não podem estar distantes mais do que 100 palavras, por exemplo. Então ele tem todos esses tipos de recursos. Então, eu vou pegar essas aqui porque eu sei que tem no conteúdo. Então ele me traz esse monte de documento já com algumas informações. Eu tenho alguns tipos de visões que eu posso pegar o documento. Então, se eu acessar o documento aqui, ele vai me mostrando um pequeno sumário aqui do documento. Tá? Eu tenho aqui a opção de resumo também. Então, tem essas opções. Algumas coisas que são bacanas aqui que eu consigo fazer também quanto à exibição de resultado é ativar um resumo. Então, eu vou mandar fazer uma procura novamente. Então, agora, na exibição, ele já me traz um resumo dos resultados da minha busca. Vocês podem ver que o repositório ele é todo voltado para colaboração. Então, eu tenho uma série de recursos aqui de colaboração. Então, a partir de downloads, eu consigo sempre ver quem são os usuários que fizeram download do meu arquivo. Eu consigo adicionar comentários, então, sempre para colaborar. Então, contrato referente ao cliente X. Eu posso curtir. E eu consigo adicionar tags. Então, contratos, cliente XX. Então, essas tags aqui vão me ajudar posteriormente a filtrar minhas buscas para encontrar os documentos com mais facilidade. Então, com relação ao repositório, era isso. Ele tem muita funcionalidade, muito recurso. E se vocês quiserem saber mais sobre as funcionalidades e mais recursos das soluções de ECM, acessem o www.ibm.com/DETS-ICM. Obrigado.